Olá, sejam bem-vindos ao Advanced MSK. Aqui é Sérgio Viana e a gente está de volta com mais conteúdo para vocês. Hoje a gente vai discutir o caso de um homem de 77 anos em insuficiência renal crônica devido a rins policísticos e que estava em hemodiálise há 22 anos. Foi encaminhado para investigação por conta do aparecimento de lesões osteolíticas com componente de partes moles na avaliação radiográfica. A tomografia computadorizada, o que a gente consegue ver é a presença de erosões ósseas, tanto extra-articulares como intra-articulares, no fêmur proximal, no acetábulo, bilateralmente, simétrica, e um aumento de partes moles tanto em topografia periarticular, bilateralmente, como na musculatura anterior da coxa, principalmente nos retos femorais, um material predominantemente isodenso com a musculatura. Na reformatação coronal que nós percebemos, além dos sinais de osteodistrofia renal com essa osteoesclerose difusa, novamente são as erosões dos fêmures proximais, novamente simétrica e bilateralmente, e mais uma vez aqui na janela de partes moles, a presença desse material periarticular que preenche esses defeitos ósseos nos fêmures proximais com a densidade similar, talvez um pouquinho maior, do que a da musculatura de vizinhança. Se vocês repararem, a musculatura adutora desse lado também está tem um aumento volumétrico em relação à musculatura adutora do lado oposto. Na ressonância magnética, os achados se repetem, nós vemos um material com intensidade de sinal intermediária baixa em T1 e T2, associada a extensas erosões dos fêmures proximais, aqui principalmente à direita, esse aspecto de maçã mordida, e novamente a musculatura anterior da coxa bilateralmente aumentada de volume, intensidade de sinal heterogênea, e que se confirma nas imagens ponderadas em T2 FET7 aqui embaixo. O material é mais hipointenso, mas a intensidade de sinal é mais heterogênea no T2. Novamente, a musculatura, principalmente dos retos femorais, aumentada de volume, com a intensidade de sinal heterogênea, um predomínio desse material hipointenso, mas há alterações císticas de permeio que a gente não via na ponderação T1 ou nas imagens anteriores. Novamente, a erosão aqui do acetábulo, erosão intraarticular. Aqui, cortes coronais. Novamente, os achados se repetem, a gente vê no T1 material de sinal intermediário barra baixo circundando a articulação do quadril. Bilateralmente, esse material é mais hipointenso em T2, mas também é mais heterogêneo. As alterações erosivas e a alteração edematosa também da cabeça femoral, principalmente à direita, também no teto do acetábulo, e um derrame articular bilateral. A infiltração da musculatura adutora é mais evidente em T1, o aumento volumétrico, mas essa infiltração edematosa também da musculatura ilíaca, a musculatura periarticular como um todo, mais evidente em T2 FET7. Nesse paciente, o histórico dele, o quadro clínico e os achados de imagem são compatíveis com artropatia amiloide dialítica. A artropatia amiloide dialítica é uma manifestação esquelética da amiloidose secundária. Existem duas formas de amiloidose, a secundária e a primária, a gente não vai discutir isso nessa breve revisão, mas na amiloidose secundária o que ocorre é a deposição extracelular de uma proteína fibrosa anômala, que é o amiloide, principalmente no sistema músculo-esquelético, porque a beta-2 microglobulina, perdão, que é a fibrila que compõe o amiloide, ela tem uma alta afinidade pelo colágeno e por isso vai se depositar principalmente no sistema músculo-esquelético. Os pacientes são, na sua maior parte, indivíduos em diálise de longa duração, porque a excreção da beta-2 microglobulina é renal,
e a proteína amiloide não é filtrada pelas membranas de diálise comuns. Isso leva a um aumento sérico da beta-2 microglobulina e a deposição, principalmente no sistema musculoesquelético. Osteodistrofia renal é um achado comumente associado, mas que não está relacionado em termos de etiologia, a gente viu na tomografia computadorizada. E clinicamente esses pacientes se apresentam com queixas articulares, que comumente são bilaterais, muito frequentemente com massas palpáveis, que podem ser por distensão líquida, de bursas, por derrame, pela presença de lesões ósseas líticas nas radiografias, que são chamados amiloidomas, são depósitos intraósseos de material amiloide. Pode ocorrer fratura patológica, inclusive como manifestação inicial, e a presença de compressão neural, que pode ser decorrente de alterações do esqueleto axial ou então do esqueleto periférico, principalmente a síndrome do túnel do carpo. Nas radiografias e na tomografia computadorizada, o que nós vemos é uma artropatia destrutiva bilateral. Quadris, ombros e punhos são algumas das articulações mais frequentemente acometidas, mas pode ocorrer em qualquer articulação periférica. E quando você faz o PET-CT, isso tem sido muito descrito recentemente, existe uma hipercaptação. Aumento de partes moles periarticulares clinicamente é muito comum, pode ser devido, como eu falei, a derrame articular, a distensão de bursas periarticulares, e você pode ver, principalmente na tomografia, que podem existir calcificações no interior desse material do depósito amiloide periarticular. A presença de lesões císticas, que na verdade são lesões erosivas, justa-articulares e periarticulares, os limites são bem definidos, existe uma preservação do espaço articular até estágios tardios da doença, não é comum que você tenha degeneração articular associada, pelo menos não até os estágios tardios. Derrame articular também é um achado bastante frequente, e você pode ter uma espondiloartropatia devido à deposição vertebral de amiloide, com erosões dos platôs vertebrais, das interapofisárias e em topografia atlantoaxial. Na ultrassonografia, além disso que a gente já discutiu, você pode caracterizar melhor o derrame articular e a distensão bursal, classicamente na bursa subacromial, espessamento tendíneo, manguito rotador, os tendões do punho, e a deposição de material amiloide que é hiperecogênico em topografia periarticular e intraarticular, classicamente no interior dos ventres musculares. Na ressonância magnética você vai ter uma infiltração desse material amiloide de sinal baixo intermediário em T1 e cujo sinal é mais variável em T2. Também existe um predomínio de isosinal e de hipossinal, mas podem haver áreas de transformação cística, como a gente viu na musculatura anterior da coxa daquele paciente, revestindo a sinóvia, preenchendo as lesões ósseas e que se estende para as partes moles periarticulares. Realce articular é comumente presente, mas não é um achado muito proeminente. E como mensagens que a gente deve levar para casa, a gente deve lembrar que o perfil do paciente é normalmente de um indivíduo em insuficiência renal crônica e em diálise de longa duração, principalmente pacientes idosos. É um fator de risco para o desenvolvimento de artropatia amiloide. Quanto mais tempo de diálise, também maior o risco. Clinicamente se apresentam com aumento de partes moles, derrame articular, presença de alterações císticas erosivas, pode ser o primeiro achado radiográfico, e lembrar que na ressonância magnética existe um predomínio de sinal baixo a intermediário desse material amiloide em todas as ponderações, isso é clássico, isso é típico, e deve levantar a suspeita diagnóstica no paciente cujo perfil se encaixa. Mais alguns casos, só para a gente fixar, todos esses pacientes são pacientes idosos, pacientes que já fazem diálise há muito tempo. Aqui nós vemos à esquerda imagens axiais ponderadas em T2 FET7, existe derrame articular, existe distensão líquida da bursa subacromial / subdeltoideana e existe essa deposição de material amiloide hipointenso na porção mais anterior do deltoide. A soma desses fatores era a causa do aumento volumétrico
que esse paciente se queixava e que clinicamente era evidente, como a gente pode perceber aqui no contorno da superfície cutânea. Aqui nós vemos cortes coronais ponderados em T1 e T2 FET7, existe derrame articular, existe uma distensão líquida significativa da búrsia subacromial e existe um espessamento também bastante pronunciado, principalmente do tendão supraespinhal. Tudo isso está relacionado à artropatia amiloide. Outro caso, essa paciente era do sexo feminino, a queixa dela era no pé, e o que nós observamos aqui em cima, axial T2 FET7, existem alterações erosivas, são mais evidentes nessa ponderação na cabeça do segundo metatarsiano, um edema ósseo medular e edema de partes moles ao redor, mas aqui no T1 nós percebemos com mais clareza que existe esse material hipointenso circundando a articulação. Isso inclusive é mais evidente nos cortes coronais do antepé. Note aqui em T1 toda a extensão desse material circundando a metatarsofalangiana do segundo raio. Não é tão evidente no T2 FET7, mas aqui a gente consegue ver melhor a erosão da cabeça do segundo metatarsiano. Mais um paciente com artropatia amiloide dialítica, tudo isso aqui era material amiloide periarticular. Um outro caso também bastante típico, paciente idoso, diálise de longa duração. O que nós percebemos é que existem várias lesões líticas nos ossos do carpo. Nós vemos aqui tanto no T1 como no T2 FET7, no grande osso, no escafoide, no semilunar. Tudo isso é depósito de material amiloide, são pequenos amiloidomas, já com uma artropatia destrutiva significativa, uma desorganização arquitetural dos ossos do carpo. E aqui no axial, além do derrame articular, notem o espessamento dos tendões flexores. Isso por si só pode levar a uma desproporção conteúdo-continente e levar à compressão do nervo mediano, mesmo sem a formação de massas de material amiloide no interior do túnel do carpo. Aqui, para finalizar, eu vou mostrar uma forma de espondiloartropatia por material amiloide. Nós percebemos que existem esses defeitos ósseos nos platôs vertebrais, tanto em T1 como em T2. Notem que o material no interior desses defeitos é diferente da intensidade de sinal dos discos adjacentes, também em topografia pré-vertebral, aqui muito nítido aqui na porção mais posterior de L5. Isso é deposição de material amiloide, pode simular uma espondiloartropatia de outra natureza, e mais perifericamente, quando nós olhamos as articulações interapofisárias, nós percebemos, principalmente aqui em L4 e L5, que existem alterações erosivas das superfícies articulares da interapofisária correspondente, que são de natureza similar àquela que nós vimos nas articulações periféricas. Aqui algumas referências que eu achei interessantes para vocês. Esse artigo da Radiopedia está bastante didático, apesar de não ter muitas imagens, mas ajuda a gente a entender muito bem a doença, e mais alguns artigos recentes para quem quiser se aprofundar. Eu espero que vocês tenham gostado do material. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho e principalmente divulguem para os amigos. A gente está voltando devagarinho e logo logo vai ter mais material para vocês. Espero que vocês tenham gostado do tema e que tenha sido útil para vocês. Um abraço, até a próxima.